O filme começa com 2 guardas de uma empresa de segurança chamada Fortico. Enquanto estão no trabalho, um caminhão de cimento entra na frente deles e um atirador, junto com o resto de sua equipe, começa a atacar o caminhão. Eles forçam os guardas para fora, enquanto começam a puxar as sacolas de dinheiro do caminhão, mas tiros são ouvidos no meio do caos. 3 meses depois, Terry, o gerente, refere-se ao incidente anterior do caminhão, onde 2 guardas e um civil foram arrastados para cima. Ele diz a Patrick Hill que ele estará substituindo esses homens, mas primeiro ele precisa passar em alguns testes de armas de fogo. Ele é treinado por Bullet durante o dia e mal atinge o limite para se tornar um guarda. Após passar, eles nomeiam Patrick, H. Mais tarde, ele se encontra com outros guardas, incluindo Hollow Bob e Boy Sweat Dave. Eles começam sua primeira entrega com H, e como esperado, o dia foi tranquilo, e tudo correu conforme o planejado. No dia seguinte, H está em um trabalho com Dave. Eles são então forçados por assaltantes armados, falando nos walkie-talkies para eles pararem, pois tem Bullet como refém. Eles fazem H jogar as sacolas de dinheiro na traseira de uma picape, mas ele propositalmente deixa cair uma do caminhão. Quando um dos atiradores sai, H joga uma sacola, mas então rapidamente atira no homem na cabeça. Ele prossegue atirando em todos os atiradores com precisão de 100% e arrastando para cima cada um deles antes de perseguir o líder. Ele passa por um prédio próximo e H consegue encurralá-lo e explodir seus miolos. As ações de H no trabalho são recebidas com escrutínio por Terry, dizendo-lhe que ele ficará na mesa por pelo menos 1 mês, mas o CEO da Fortico, Blake Halls, o elogia e acha que ele deveria ser promovido. Ele é então chamado para revisar imagens do roubo do caminhão anterior, para ver se algum dos atiradores no vídeo parecia familiar a ele durante o roubo recente. Ele tem seu olho em um atirador específico, mas ele diz aos outros que nada parece familiar. Os 2 agentes são então mostrados trabalhando para um agente chamado King, enquanto ele acha que H os levará e seus caras à equipe responsável pelo primeiro roubo. No dia seguinte, os outros guardas aplaudem H por seus atos heróicos. Ele agradece a eles e começa a trabalhar. Tudo vai como de costume até que 3 meses se passam. Bullet e H estão a caminho de uma entrega. Uma bicicleta bloqueia seu caminho e homens os cercam com armas. Eles anexam um dispositivo de fumaça e forçam Bullet a sair do caminhão. No entanto, quando H sai e revela seu rosto, o atirador parece reconhecê-lo e imediatamente recua. De volta à sede, Terry não está entendendo que homens armados deixaram o dinheiro apenas olhando para o rosto de H, mas Blake silencia Terry e diz a H que ele vai ter sua própria franquia neste ponto e para continuar fazendo o que está fazendo. Bullet conversa com Boy Sweat Dave e acha que há mais em H, chamando-o de um espírito sombrio. Mais tarde naquela noite, H entra na casa de uma guarda chamada Dana, mas quando ele encontra uma pilha de dinheiro em seu apartamento, ele a interroga. Ele dispara algumas balas para assustá-la e ela revela que roubou parte desse dinheiro de um trabalho alguns meses atrás. H mostra a ela 2 fotos de seus pais e diz a ela que, se ela estiver mentindo para ele, haverá grandes repercussões. Voltamos 5 meses antes, H estava com seu filho Doug, que está visitando os estados durante as férias. H recebe uma ligação de seu ex-empregador criminoso, Mike, que também era o líder do grupo que fugiu de H. Mike pede ajuda a H para um último trabalho, mas ele não precisa estar diretamente envolvido. H dirige com Doug perto dos cais, onde o roubo está programado para acontecer, dizendo apenas a Mike para qual direção o caminhão está indo. Enquanto H está pegando comida para si e Doug, os caras do caminhão de cimento aparecem para realizar o roubo. Um dos atiradores ordena que Doug saia da van. H vê o que está acontecendo e corre para seu filho, mas um atirador com uma cicatriz perto dos olhos atira e arrasta para cima Doug, antes que H possa salvá-lo, e ele também atira repetidamente em H. H fica em coma por quase 3 semanas, antes de se recuperar e ser informado que Doug está morto. Ele se encontra com sua ex-esposa Jane, que culpa H pela morte de seu filho. Ele mais tarde se encontra com Mike e seus cúmplices, que todos sentem alguma responsabilidade pelo que aconteceu com Doug e concordam em ajudar H a procurar os homens responsáveis. O grupo interroga o mundo criminoso subterrâneo, indo de uma equipe para a próxima, até que um homem é interrogado, até que ele desista do nome de alguns irmãos criminosos. H é levado a um prédio onde os irmãos estão envolvidos em todos os crimes
horríveis possíveis. Com eles não tendo nenhuma informação, H arrasta para cima os irmãos depois. H começa a trabalhar na Fortico, ele toma nota dos guardas trabalhando lá, é por isso que ele pediu à sua assistente Kirsty para conseguir alguns arquivos para ele. São verificações de antecedentes dos guardas, mais um relatório de autópsia sobre a morte de Doug. Conhecemos a equipe responsável pelo primeiro roubo, uma equipe de ex-veteranos do Afeganistão que estão sendo tratados como lixo na América. Eles são liderados por um homem chamado Jackson. Em seu emprego estão Carlos, Sam, Tom, Brad e por último John, o homem que arrastou para cima Doug e atirou em H. Eles são vistos planejando o roubo do caminhão durante uma festa para Jackson. A equipe sai para o roubo notando H e Doug puxando durante o roubo. Sam ordena que Doug saia da van e se deite no chão. Jen sai dos trilhos e arrasta para cima os dois guardas. Quando ele percebe Doug tendo visto seu rosto, ele o arrasta para cima antes de atirar em H. Seguindo o rescaldo desse assalto, a equipe está planejando seu próximo e último roubo, uma pontuação de mais de 150 milhões de dólares para ser dividida entre eles e seu homem por dentro, que é revelado ser Bullet. Jackson e Tom revisam o plano semanas antes. Ambos estão preocupados com Jen, conhecendo seu comportamento de sair do plano, mas Jackson está confiante de que no final ele seguirá as ordens. A equipe continua a seguir para Fortico, onde Bullet confessa a H que ele é o homem por dentro, que diz à equipe quais caminhões atacar. Bullet desliga câmeras e entra em um prédio abandonado. A equipe de Jackson está lá usando pesados trajes à prova de balas, e depois de amarrar as mãos de H, eles entram no caminhão, o roubo começa, e não tem problemas. Todos colocam suas mãos e rosto para baixo no chão, mas um guarda entra em pânico e aperta o botão de emergência. Ele se transforma em um caos. Balas começam a voar e eles conseguem explodir a porta do cofre de dinheiro. Começam a executar cada homem à vista, e depois de massacrar metade do local, um de seus homens fica ferido quando desligam o botão de emergência. Eles abrem os portões para seu último homem entrar com sua picape e começam a carregar as sacolas com dinheiro. Enquanto isso, o SWAT foi notificado e está a caminho, precisando de 8 minutos para chegar. Enquanto os policiais conseguem bloquear a entrada e o SWAT se apressa em chegar, H consegue pegar a arma de um agressor e atira em sua perna com ela. Então o coloca em um estrangulamento, John Jones, até que o homem pare de se mover. Ele age com inteligência e se veste com o equipamento à prova de balas. Ele se aproxima de um dos homens carregando o dinheiro no caminhão. Ele faz ele remover seu capacete e, quando não é o assassino de seu filho, ele puxa o gatilho. O resto dos homens de Jackson não pode se mover e estão encurralados por Dana e outro guarda. Com o tempo passando, Bullet se revela quando corre para ajudar Dana, mas quando lhe é entregue uma arma, ele executa ambos no corredor. Dave tenta se levantar e é atirado quando Terry é forçado a sair. H aparece e tem um combate feroz 1 a 1. Ele se fere, mas no final consegue arrastar para cima o agressor. Os homens de Jackson pegam o homem que estava ferido e seguem para o veículo, e H começa a disparar sua automática neles. Dave consegue se levantar e atira no homem ferido e termina com ele enquanto H ouve um clique atrás dele. Bullet atira nele e o incapacita. Pensando que ele está morto, ele recarrega e chama Dave dizendo que os atiradores foram embora. Enquanto Dave coloca a cabeça para fora, ele recebe um clipe completo enquanto eles dirigem embora. H tem uma boa olhada em John e o reconhece como o assassino de Doug. Enquanto eles têm um confronto um com o outro, eles abrem o portão e arrombam o caminhão blindado, bem através de 2 carros de polícia. Eles então começam a ser perseguidos por policiais do SWAT e até helicópteros. Depois de receberem alguns pequenos danos de armas, eles entram em um prédio selando a entrada atrás deles, com 5 minutos para escapar. Eles planejam passar por um acesso subterrâneo ao túnel, que é desconhecido para o público. Jackson estava ferido de H conseguir um bom tiro raspando seu pescoço. Quando eles têm que abandonar o caminhão, Jan termina Jackson. Ele e Bullet levam o dinheiro através de um elevador e fazem seu caminho subterrâneo. Eles carregam as sacolas em motos quadriciclo e dirigem 3 milhas e fazem seu caminho para um carro. Depois de Bullet perceber que Jan é um traidor, ele tenta matá-lo, apenas para Jan agir primeiro e explodir seus miolos. Ele continua a fugir com todo o saque e com centenas de túneis pelos quais ele pode escapar.
A polícia não pode cobrir todos eles a tempo, e assim ele consegue sair em segurança. Algum tempo depois, Jan está sentado em um apartamento com todo o dinheiro. Ele então recebe uma ligação vinda de dentro da bolsa. H então aparece atrás dele, jogando o relatório de autópsia de Doug. Jan, confuso, olha para dentro. Ele começa a ler que Doug foi atingido no fígado, pulmão, baço e coração. Jan olha para a foto de Doug e se lembra de H no chão, olhando para ele. H então procede a atirar em Jan no fígado. Depois de gemer, ele prossegue para os pulmões. Jan então se lembra do filho de H no chão, olhando para ele. H continua para o baço, então termina com o coração. Ele deixa o apartamento e é recebido pelo agente King, assegurando que o trabalho está feito e que ele pode presumivelmente recuperar o dinheiro roubado. H então entra em um carro com outro homem e se afasta. Chegamos ao fim do recap do filme Infiltrado. Se gostou e quer mais filmes, deixe seu like e inscreva-se no canal. Minha nota para esse filme é 7 de 10. Comente sua nota que eu darei coração. Assiste esse vídeo aí.